Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre a minha deficiência visual, falar um pouco tanto qual é a minha deficiência visual, o que eu já corri atrás, busquei para tentar reverter isso, e também como que foi a minha adaptação, querendo ou não, à escola e ao mundo, né, em si. Então, a minha deficiência visual, ela é a atrofia no nervo óptico, um nervo do olho que vai para o cérebro, que faz o ligamento, que seria o que passaria as informações para o cérebro sobre o que a parte da frente do olho está captando, está vendo. E nesse nervo ele tem veias que fazem a circulação do sangue, veias muito finas, que acabaram tendo uma atrofia. E nessa questão da atrofia no nervo óptico não tem uma cirurgia que possa reverter isso. Já passei em vários oftalmologistas, como tanto na Maria Lúcia, aqui em Caçador, na clínica Seicol. Já fui num neurooftalmologista em Florianópolis, para ver se não tinha nenhum risco de tumor, algum câncer, alguma coisa que pudesse estar ocorrendo essa minha deficiência. E também já fui na clínica do Sadala, em Joinville. Todos os diagnósticos, os laudos dos oftalmologistas foram dessa atrofia no nervo óptico, foram que mesmo no início, quando eu enxergava cerca de 85% por aí de cada olho, é que nenhum tipo de lente, tanto lente de contato quanto as de óculos, não iriam ajudar. Porque a deficiência é no nervo do olho, a parte de trás do olho, ou seja, não tinha nada a ver na parte da frente da pupila, da córnea do olho. Então, lentes, nenhum tipo de lente ia poder me ajudar. Ali na clínica do Seicol, ele testou, ele falou que ia testar, mas que não ia ter serventia nenhuma de poder fazer aquele teste, mas ele fez o trabalho dele, assim como ele havia dito, acabou não ajudando em muita coisa. E naquela época nós não sabíamos de um tratamento que agora já existe em São Paulo, só que esse tratamento é para dar tipo, deixar estabilizar. Tipo, eu não tenho nenhuma perca mais do que aquilo ali. A questão de, tipo, fazer voltar a visão, esse tratamento não ajuda, é mais para estabilizar mesmo, para, tipo, por exemplo, se chegar a 50% eu fazer esse tratamento e parar por ali. Só que agora, nesse exato momento, enxergo 10% do olho esquerdo e 3% do olho direito, ou seja, quase total a perca. E conforme o tempo foi passando na questão da escola, até meus 9 anos, que foi quando começou essa minha deficiência, eu fui tendo adaptações na questão de, tipo, tanto chegar mais próximo do quadro, sentar numa carteira à frente na sala, e também ampliar na questão das provas e trabalhos, ter uma ampliação. E eu descobri essa minha deficiência porque eu ia fazer as tarefas à noite. A minha visão, ela dava umas distorcidas, ela tipo embaçava e eu acabava não enxergando direito a linha do caderno. E eu fui reclamando com a minha mãe. Ela já tem 44 anos. Ela foi criada numa família mais, como é que eu posso falar, mais do sistema antigo, que não tem tanto na questão de, tipo, o ampliamento do conhecimento dela, tipo, não é tão bom assim. Ela pensava, mas você só está enxergando embaçado porque você está forçando a tua vista. O tempo foi passando, nós fomos trocando de lâmpadas, fomos colocando uma lâmpada de LED, até chegamos a comprar uma lâmpada industrial, muito forte, para ver se ajudava. Acabou não ajudando, até que ali, próximo aos meus 10 anos, dentro de uma semana, eu tive uma regressão de cerca de 20 a 25% na visão. Ali a minha mãe já começou a ter uma preocupação mais séria com isso. Me levou na doutora Maria Lúcia,
ela, ela olhou meu olho, a córnea, tudo, olhou o nervo, e ela falou que tinha uma pequena atrofia no nervo. Só que já era para mim ir se adaptando com o tempo, para minha mãe já ir se preparando, porque conforme o tempo eu ia perder total a visão. Porque naquela época ainda não tínhamos conhecimento sobre o tratamento. E o tempo foi passando, conforme foi passando o tempo ali, foi diminuindo mais a minha visão, foi regredindo mais. E a solução que eu fui tendo na questão do 5º ano era pegar eu e a minha mãe comprava as folhas de ofício, faziam as linhas maiores, cerca de 2 centímetros, o tamanho da espessura da linha, entre as linhas, e eu usava lápis 6B para mim poder conseguir, tipo, escrever, ler. E nessa questão ali, a professora da sala mesmo, ela ia editando para mim o que ela passava no quadro. Eu ainda não tinha uma profissional de apoio. E conforme foi passando no 6º ano, ia regredindo cada vez mais. Eu conseguia escrever no caderno, mas na hora de ler já era muito complexo. Aí a Escola Morada do Sol, a escola municipal, acabou fornecendo uma segunda professora para mim. E naquela época ali, ela que estava escrevendo, anotando as coisas, os conteúdos no caderno, e acabava lendo para mim. Na questão de provas, ela lia, eu fazia oralmente já, no 6º ano. Ela, assim como eu faço agora, a professora lia as questões para mim, e eu ia respondendo conforme o meu entendimento. E no 7º ano, ali, eu já tive uma regressão muito forte da minha visão. Já estava enxergando cerca de 50%, 45% de cada visão. E até que eu comecei a fazer a aula do AEE, que é um atendimento mais especial para pessoas com deficiência, tanto auditiva quanto visual. E nessa questão, a professora do AEE, ela forneceu um computador para mim, um notebook, com um aplicativo dos Vox, que eu uso até hoje. Que nessa questão, tudo que eu digitava no teclado, ele ia falando as letras, e depois, dando as setas para cima e para baixo, aquele programa ia lendo linha por linha do que eu escrevi. Ali já começou a dar uma ajuda melhor. Já percebi, opa, achamos uma forma melhor de eu conseguir me adaptar à escola. E daí, assim como no 6º ano ali, já veio uma segunda professora, tudo para mim. Ela ia editando tudo, eu ia escrevendo, digitando no notebook. Em questão, antes de provas, eu levava o notebook para casa, estudava o conteúdo, escutando, e chegava e fazia as provas oralmente. Assim foi passando no cerca do 7º, 8º, 9º ano, com a minha visão regredindo. E até hoje agora com 10% do olho esquerdo e 3% do olho direito. Mas assim foi a minha adaptação na questão mais da escola. Em questão em casa, antes quando eu enxergava 100%, a minha mãe tinha muito o costume de ficar mudando os móveis do lugar. Geladeira em tal lugar, sofá em tal lugar. E quando começou a minha deficiência visual ali, ela ainda continuava. Eu disse, mãe, eu acho que vai ser melhor parar, porque se acontecer de eu perder quase total ou total a visão, para mim vai ser muito ruim. Então, hoje em dia, a minha casa não é mudado nada, não é deixado nada fora de lugar. Consigo me virar sozinho. Consigo me alimentar, consigo ter tudo, tipo, a minha independência dentro de casa, né? É que nem tem pessoas que perguntam, mas e na escola? Você, assim como você decorou em casa, você não consegue decorar? Sim, na questão das escadas, eu consigo decorar tudo. Só que o problema é que dias pode ter mesa em tal lugar, no outro dia pode mudar. No outro dia pode ter os baldes, vassouras das tias da limpeza em tal lugar. Então, tipo, é uma questão de uma adaptação ali que não, tipo, vai além da minha adaptação ali, por causa que não tem como eu saber, tal dia vai estar em tal lugar. Não, não tem, vai variar conforme for necessário. Então, na questão de casa, eu consigo ter independência,
mas aqui na questão da escola, na estadual ali, não tenho direito a segundo professor. Minha mãe já correu atrás. Tanto na CRE, eles falaram que eu não tinha direito. Conversei com o diretor, tudo, ele tentou correr atrás, mas do mesmo tipo não adiantou. Mas graças a Deus tenho a Ana, minha amiga, que é praticamente uma irmã para mim, que em todo lugar que eu vou, ela me ajuda, ela me guia, ela senta uma carteira ao lado para me ditar tudo que tem no quadro. O meu primo também, o Ian, que também me ajuda nessa questão, ou seja, quando um falta, o outro me ajuda. Então, tipo, foi muito bom para mim essa questão de criar amizade com a Ana e de ter o meu primo estudando na mesma escola que eu. Eu acho que seria isso que eu teria para falar para vocês.